convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, me disse o mesmo. Jesus perguntou: e vós, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então, Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus diletos irmãos aqui presentes e todos aqueles que estão em suas casas ou em outros lugares, mas que estão sintonizados conosco através dos meios de comunicação. A todos sejam bem-vindos e que o bom Jesus abençoe a todos nós. Meus irmãos, quando o menino Jesus foi apresentado no templo, ao se completarem 40 dias do seu nascimento, foi ouvida uma grande palavra saída da boca do velho Simeão. Que palavra é esta? Ele disse, este menino está posto como sinal de contradição. Já pensaram como Nossa Senhora ficou naquele momento? Como São José que estava ali também? O que quer dizer isto? Quer dizer que uns aderiam a ele, outros ficarão contra ele. Meus irmãos, não há meio termo, nenhuma mistura de sim e não. Nossa adesão a Cristo deve ser límpida e decisiva, mesmo tendo em conta nossa fragilidade e as sombras inevitáveis de nosso procedimento. No fundo de nosso ser, tem que haver uma posição definida. Eu estou com Cristo. Como seria bom que cada um de nós aqui presente pudesse dizer como Pedro, Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Eu estou contigo. Essa decisão básica foi pedida de um modo muito incisivo no dia que Jesus anunciou que ia dar seu corpo e seu sangue para alimentar a vida dos filhos de Deus. É a promessa da Eucaristia, no capítulo 6 do 4º Evangelho. Houve os que acharam muito dura a palavra do Mestre, olharam com olhos da carne, simplesmente, em vez de se elevarem para acolher no Espírito o mistério, como devem ser acolhidas as grandes palavras de Deus, onde não pode haver erro nem mentira.
pode haver mistério, e temos diversos mistérios que saberemos adorar. É tão bonito no coração da missa o momento em que o sacerdote proclama: eis o mistério da fé. Aqui a gente está vendo uma coisa com os olhos do corpo, mas os olhos da alma vêm dizer para nós: é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, um mistério que nós não entendemos, mas temos que aceitar. Diante do anúncio da misteriosa refeição eucarística, muitos se afastaram de Jesus, resmungando. Era muito dura aquela palavra. Mas Jesus não recuou na sua afirmação. Antes, lançou um desafio aos 12 apóstolos. Vocês também querem ir embora? Quando Pedro, aquele Pedro das grandes palavras ardentes de fé, respondeu pelos seus colegas: ir para onde, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, ficar com Cristo é sem dúvida a exigência de uma fé coerente. Se nós temos uma fé coerente, nós temos que estar com Cristo, nas horas boas, também nas horas difíceis, sem misturas. Cristo que é creio que nosso povo simples, e também pessoas que não são tão simples, tem que ser alertado com suave e clara pedagogia, sem polêmicas inúteis, para que não se misture em sua fé cristã com outras crenças inadmissíveis perante o Evangelho. Pessoas que estão aí praticando a igreja, de repente recebem a visita de uma igreja separada e logo muda de uma coisa para outra. Não pode ser assim. O cristianismo tem compromissos com a verdade e com a honestidade. Veja, o cristianismo tem compromisso com a verdade e com a honestidade. Não é possível ser cristão e beber a iniquidade como se fosse água. E o povo precisa ficar alerta também contra todo tipo de imitações da religião que vão pululando os dias de hoje. As religiões, em todo lugar tem uma. Vejam bem, parece que estamos diante de um bazar de cultos para todos os gostos. O povo precisa ser menos crédulo, mais firme na verdadeira fé. O Evangelho é coisa muito séria. O Evangelho é coisa muito séria. Nosso Senhor fala que temos que pegar a sua palavra e não podemos tirar nada, nem colocar nada. A palavra de Deus é aquela ali. O Evangelho é coisa muito séria, que não pode ficar ao sabor de missionários de geração espontânea que vão surgindo por aí. Diversas igrejas vão nascendo aqui e ali. A Eucaristia é uma presença privilegiada desse divino centro de gravidade da igreja. A Eucaristia é o centro. A missa é o centro do povo de Deus, onde esse povo ouve a palavra do Senhor, como estão ouvindo neste momento, e recebe o pão do céu, e se reafirma continuamente como povo do Senhor. Vale a pena lembrar aqui o relato do livro de Josué, que aparece na primeira leitura do domingo de hoje, que estamos comentando o Evangelho, primeira leitura. Pouco antes de morrer, Josué, que havia introduzido o povo israelita na Palestina, reuniu em Siquém uma assembleia das 12 tribos, com todos os chefes, e fez uma espécie de desafio. Josué fez um desafio. Se vocês não quiserem servir ao Senhor, façam o que vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu, porém, Josué, como também a minha família, ficaremos sempre fiéis ao Senhor. Foi positivo, Josué. Falou com o povo: vocês podem escolher com quem ficar. Eu e minha família estaremos sempre com o Senhor. Então o povo, em massa, respondeu que ficariam com o Senhor, que os havia tirado da escravidão do Egito e fizera em favor deles as coisas maravilhosas
e os conduzira por todos os caminhos, no meio de todos os povos que por onde haviam passado. Nós conhecemos a história, quantos milagres que Deus fez em favor do povo de Israel. Era uma beleza de opção fundamental. Estamos com Deus, disseram eles. Nós serviremos ao Senhor. Como seria bom que todos nós, durante a semana, pudéssemos dizer também, nós estamos com Deus. Nós serviremos ao Senhor. É um modelo para a nossa decisão. É um modelo para a nossa decisão. Ficar com Cristo, não duvidar de suas palavras, não descuidar seus mandamentos, ou antes, seu mandamento mais importante, amai-vos uns aos outros, e construir com ele um povo que viva na comunhão da fraternidade. Não deixar que a nossa vida seja torcida por falsas doutrinas e falsos comportamentos. Não adorar os ídolos do poder, do orgulho, da vaidade, do dinheiro. Escolhemos a Cristo e vamos viver coerentes com essa escolha. Nós serviremos ao Senhor. Durante a semana, vamos lembrar muitas vezes da maneira com que Josué falou e também nós vamos fazer nosso o sentimento de Samuel. Nós estaremos com o Senhor. Nas horas boas, nas horas difíceis, nas dificuldades e também nas alegrias. E outro pensamento importante, com as devidas colocações, que durante a semana, cada um de nós, na sua posição, lembre-se do que disse São Paulo. Disse às mulheres, disse aos maridos, disse aos filhos. Claro que não é propriamente isso que São Paulo fala, que nós vamos pegar no pé da letra, porque a letra mata, o Espírito dele vivifica. Mas vamos procurar pensar que cada um de nós tem nossa obrigação de ter autoridade, mas ter também caridade com as pessoas. As mulheres como esposas, os maridos, os homens como maridos e os filhos como filhos obedientes. A palavra de Deus é viva e eficaz, mas nós temos que conhecê-la e procurar vivê-la cada vez mais. Lembre-se sempre que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ou quando nós lemos a palavra do Senhor, nós estamos semeando. Quando a gente pratica a palavra do Senhor conforme devemos praticar, nós estamos colhendo os frutos. Isso é importante e é muito válido para todos nós. Amém. Façamos nossa profissão de fé.